A gente já deu um bocado de volta, agora vamos começar a falar do que vocês querem saber. Testosterona. A primeira coisa que a gente vai falar da testosterona é o equilíbrio e como ela funciona. A gente vai deixar para entrar na questão dos ésteres, aplicação e tudo mais para frente. Vamos montar a base disso daí. A testosterona funciona no mecanismo de equilíbrio, igual tudo do nosso corpo, aquele feedback negativo, que é igualzinho ao que a gente fez do ciclo hormonal feminino. Vamos pro início. Começa lá no hipotálamo, secretando GNRH, aquilo ali vai estimular a hipófise FXH-LH. LH vai estimular a célula de Leydig, que vai produzir a testosterona, que é responsável pelo efeito de virilização, ganho de massa muscular, tudo a gente vai falar daqui a pouquinho. E o FSH, célula de Sertoli, que é responsável pela formação dos espermatozoides. Essas células são muito mais sensíveis. As células que produzem testosterona resistem a muita coisa, raio-x, calor, um monte de coisa. A de Sertoli não, ela é muito mais sensível, ela dá problema com qualquer coisinha. Até por isso, quando o testículo não desce para a bolsa escrotal, você tem um risco de infertilidade e continua produzindo testosterona. A testosterona é responsável por inibir tanto a hipófise quanto o hipotálamo, para inibir essa produção. Já a Sertoli produz a inibina, que atua diretamente na hipófise para inibir também. Assim funciona o equilíbrio. A gente tem muito do produto, vai parar de estimular. Está faltando, aumenta o estímulo para a produção. Assim se dá o equilíbrio. A testosterona, se ela ficasse livre depois de produzida, se ela foi lá, fez, jogou no sangue, ela ia logo ser metabolizada, o que não fosse usado no fígado ia ser eliminado. E a gente acaba tendo um problema com isso daí. Por isso, a maior parte da testosterona tende a ser carregada por um transportador. Que a gente tem principalmente a albumina, a SHBG. Praticamente toda a testosterona está ligada. Isso tem dois lados. Por isso a gente consegue manter uma liberação constante de testosterona. Ela não é toda liberada de uma vez, ela está lá ligada àquela célula e vai sendo solta aos pouquinhos no sangue e consegue ter ação. A ligação com o SHBG é bem mais estável, ela é difícil de se quebrar. Da albumina não, ela solta fácil. E a gente ainda tem uma parte que é a testosterona livre, dá uns 3% mais ou menos. Essa testosterona que vai atuar. A testosterona livre a gente calcula com base nisso mesmo. Você vai dosar a testosterona total, a albumina, a SHBG, faz a continha, você tem quanto tem de testosterona livre. Essa testosterona livre não necessariamente vai atuar no tecido-alvo. Ela ainda pode sofrer ação de algumas outras enzimas. Pode ter ação da 5-alfa-redutase, que vai converter ela na dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona tem uma afinidade maior pelo receptor androgênico e tem um efeito maior. Ela pode sofrer ação da aromatase, que vai converter ela nos estrogênios, que também são importantes até no homem. A gente já falou um pouquinho, a gente pode especificar um pouquinho mais para frente também. Mas parte dessa testosterona vai ter uma ação no tecido. Não que ela não se converta dentro do tecido. Em algumas células chega a testosterona e dentro da célula ela é convertida em DHT para atuar, o que acontece na próstata, por exemplo. Mas como é que ela funciona no tecido? A gente sabe que a testosterona é uma molécula de gordura, na verdade. Então ela passa direto pela membrana, a bicamada fosfolipídica. Se você é feito de gordura ou algo, alguma coisa que consiga se dissolver aquilo ali, você atravessa diretamente. É o que acontece com a testosterona. Então a testosterona livre, ela atravessa diretamente a membrana e dentro da célula a gente tem um receptor para essa testosterona. Quando ela atravessa a célula, ela se liga nesse receptor e aí ela é levada até o núcleo. No núcleo ela vai promover uma transcrição do DNA, vai formar o RNA que sai do núcleo e aí a gente tem uma indução de enzimas, de proteínas. Aí ela vai funcionar, aí ela vai fazer proteína. Vale ressaltar que sem esse receptor a testosterona não serve de muita coisa. É por isso que o pessoal toma aquela dose absurda de testosterona e vê um monte de efeito colateral, porque ela vai estar convertendo pra caramba, mas ela não vai estar tendo onde se ligar para fazer a ação dela. Uma coisa interessante de se ressaltar é a questão do HCG. É comum no pós-ciclo, né, o uso de HCG para recuperar o eixo. Como é que ele funciona na verdade? A questão não é exatamente o eixo. O HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana,
ela é responsável pelo primeiro estímulo do testículo, que faz o órgão genital se formar, masculino, é pela testosterona, que é estimulada no feto, dentro da barriga da mãe, pela ação do HCG. Então, quando você aplica o HCG no indivíduo, você tem estímulo direto das células para produzir testosterona. Então, aquele testículo que está um pouco atrofiado pela inibição que aconteceu pelo uso de testosterona exógena, tem um primeiro estímulo enquanto todo este vai se regulando. Isso acelera esse processo de recuperação. Não quer dizer que você vai manter o que você ganhou com uma quantidade superfisiológica de hormônio, a gente vai falar disso mais pra frente. A testosterona é responsável, né, pela formação de genitais, próstata, a descida do testículo também é feita por ação da testosterona. E quando não acontece, a gente pode fazer um teste com o HCG, aplicar uma dose elevada, às vezes isso é suficiente para fazer o testículo mobilizar, chegar até a bolsa escrotal, mas ela tem várias outras funções. Vamos pular essa parte de formação e adiantar um pouquinho para a fase mais tardia da vida. No finalzinho da infância, quando você inicia ali a adolescência, começa a ter aquela mudança hormonal, começa a produzir mais testosterona, a gente tem aumento de pênis, bolsa escrotal e dos testículos. Isso pode ser até 8 vezes. Não adianta você tomar testosterona para crescer algumas coisas, porque para até depois dos 20 anos, então não vai ter mais efeito. Outras funções da testosterona, ela faz um engrossamento da pele, a pele fica um pouquinho mais espessa, os tecidos subcutâneos tendem a ficar mais rígidos também, é aquela característica de pele de homem, diferente da mulher. O crescimento e distribuição dos pelos pelo corpo é dado pela testosterona, por isso é diferente o formato do homem e da mulher. E a queda de cabelo. A queda de cabelo não acontece só pela testosterona, ela é genética também. Então o que acontece? Tem o cara que toma muito testosterona e o cabelo não cai, e o cara que só com a produção normal dele vai ficar careca, ele vai ficar careca, não tem o que fazer. Infelizmente é assim. Esse processo tem um mecanismo misto. O homem produz mais testosterona e você pode ter um homem ou uma mulher que tem uma tendência a ser calvo. Quando a mulher tem essa tendência, mas ela não tem a testosterona suficiente para aquilo dali, ela pode ter um cabelo mais ralinho e tudo mais, nunca vai ficar careca. O homem não, ele tem a testosterona e ele tem aquela tendência. Vai cair. Cedo ou tarde, não tem o que fazer. A testosterona pode adiantar um pouquinho, no final das contas, aceita que você vai ficar careca. O desenvolvimento da musculatura é a característica mais importante do homem, não sou eu que estou dizendo, está no Tratado de Fisiologia do Guyton. Então, se você não tem músculo, tem algo errado aí. Densidade óssea. A testosterona faz você fixar o cálcio no osso. Ele fica mais denso, ele fica mais rígido, mais forte. Até por isso, quando tem deficiência de testosterona, o homem tende a perder massa óssea. E talvez aquele paciente um pouquinho mais idoso, já com a deficiência de testosterona, começando a ter um quadro de osteoporose, a gente consegue recuperar a massa muscular, dar funcionalidade, recuperar tecido ósseo, dentre outras coisas. Até a diabetes pode melhorar com testosterona, a gente vai falar disso mais à frente. E vocês, com esse preconceito todo, eu não entendo. Outra coisa muito interessante é o formato do quadril. O homem e a mulher tem um formato um pouquinho diferente. O do homem é mais afunilado, ele é menor. Isso dá uma estrutura que dá mais força, diferente do da mulher que é aberto, tem que passar um bebê ali. O que acontece? Existe uma diferença que vai além de hormônio. E aí tem toda aquela discussão do atleta transgênero e tudo mais. É diferente, não importa se você não está tomando testosterona, você tem um corpo que foi construído para ser mais forte. Você não está competindo de igual para igual com mulher. Não tem, é fisiologia. Foi feito assim. Não é porque a gente quer. Tem o momento do metabolismo basal, isso quer dizer o quê? Com testosterona a gente queima mais caloria. Então é mais fácil realmente para o homem emagrecer. Testosterona também ajuda a quebrar um pouquinho de gordura, entre outras coisas. Isso faz parte do metabolismo do homem. Tem o aumento da produção de glóbulo vermelho, que é algo a se controlar, principalmente quem está usando alguma testosterona. A gente tem que levar em consideração que existe um valor ideal. Quando você tende menos, você está tendendo a uma anemia, isso é perigoso. Quando você tende mais, você também está correndo risco, você tem mais célula de TVR, aquilo está muito denso, tem risco de coagular, de não irrigar tudo. Tem doença que é só porque você tem excesso de glóbulo vermelho. Então é algo importante de se controlar. E para terminar, o que é muito interessante para atleta, principalmente fisiculturismo, a testosterona aumenta a reabsorção de sódio. Então sim, a testosterona faz ficar retida. E não importa se você está tomando propionato, enantato, cipionato, indecinato, não importa qual testosterona você está tomando, toda a testosterona é igual. A única diferença, a opção de se usar a testosterona mais curta
próximo de campeonato é que você pode tirar ela. Aquele éster, aquilo ali só faz que ela dure mais tempo. A testosterona é exatamente a mesma, ela age exatamente igual. Então se usa um mais curto para você poder tirar e ficar sem testosterona perto do campeonato e jogar toda essa água fora. Essa é a única diferença, não tem outra. E agora entrando brevemente na questão da deficiência de testosterona. O que acontece? A partir dos 50 anos a gente começa a produzir menos testosterona. Isso acontece de forma mais acentuada em algumas pessoas e menos em outras. Algumas pessoas mantêm uma virilidade até o final da vida. E as outras têm que aceitar que vão perder isso. Vai ter alteração de humor, vai perder massa muscular, vai ter redução de libido. Por quê? A gente simplesmente pode repor, manter num nível fisiológico. Isso vai ser melhor para a saúde, isso vai dar uma qualidade de vida absurda para esse paciente. Por que a gente vai deixar reduzir? Aí diziam, é consequência da idade, a gente tem que aceitar. Então a gente tem que aceitar que a pressão sobe? Bom, todo mundo sabe que a testosterona vem do colesterol, o precursor. E depois a gente vai colocar aquela tabela bonitinha e vamos falar da bioquímica do colesterol, como é que isso acontece. Mais brevemente, o que regula o colesterol, que é outro mecanismo de feedback que a gente não fala tanto, porque a gente não consome todo o nosso colesterol da alimentação e não é o que a gente come que vai fazer o colesterol subir, porque falta e nosso corpo produz, então nosso colesterol sobe quando a gente está produzindo demais. Não é o que a gente está comendo. O que acontece? O que vai mediar isso daí é a HMG com a redutase, que pode estar ativa ou inativa. E o que acontece? Quando ela está ativa, ela está produzindo colesterol. Como funcionaria num indivíduo normal? Ela começa a produzir colesterol, aumenta a quantidade de colesterol, o colesterol inibe ela e aí para de produzir. E a gente consegue manter um nível estável. O Carbon também faz inibir, tem outras coisas. E quando começa a faltar colesterol, a gente vai ter algumas coisas para estimular, veio da dieta, e a insulina faz você ativar ela normalmente produzir colesterol. É por isso que você se enche de carboidrato, mantém a insulina lá em cima, ou você tem resistência à insulina, está sempre com a insulina lá em cima, e aí você começa a ter alteração de colesterol. Por isso que o diabético tem alteração de colesterol. Não está comendo gordura nenhuma, o colesterol continua subindo. Será que vem da alimentação? Não faz nem nenhum sentido, eu não sei por que continuam afirmando que é isso. Não vem da alimentação, é você que está produzindo. Não é o que você come, você tinha que comer uma quantidade absurda para o teu colesterol subir pelo que você come. Você não come tanto colesterol assim. Dando sequência a isso, porque eu falei que ia correlacionar com a testosterona, os ésteres de testosterona vão ativar essa enzima. E por isso que a testosterona não altera o colesterol. É por isso que o cara está fazendo a dieta certinha, está fazendo aeróbico, está controlando gordura, carboidrato, tudo, e mesmo assim tem alteração de colesterol. É testosterona. Agora, isso é tão danoso assim? Depende. O colesterol tem muitas funções. E se você mantém ele dentro de um valor que é aceitável, está tudo bem. Até porque a gente tem que lembrar que a gente acabou de falar. Com mais testosterona, ele está com menos resistência à insulina. A insulina caiu. Então você subiu um pouquinho aqui, mas você diminui um pouquinho aqui. Você consegue manter isso controlado. Porque o que fala hoje as recomendações é dar estatina até ficar quase nada de colesterol. O que acontece quando você está quase nada de colesterol? Você diminui a sua produção de hormônio, o que é péssimo para a vida da pessoa. Além disso, a HMG-CoA também faz o biquinona, que é coenzima Q10, que faz parte do metabolismo da musculatura. E aí você começa a ter aquelas dores pelo corpo, aumenta o risco de... Você começa a não se recuperar, aumenta o risco de rabdomiólise, vários problemas que estão relacionados à estatina. Então, a estatina por si só não é a solução. Você tem que ter uma dieta adequada. E você pode suplementar o Q10 também. Mais pra frente a gente vai entrar na bioquímica, vamos falar legal de colesterol e vamos começar falando de testosterona mesmo. Cada éster, cada alteração da molécula, os derivados de DHT, cada tipo especificamente, como é usado, por que é usado. Vamos conversar um pouco sobre isso tudo. Sofrer a sonda aromatase? Não. Sim. Vezes. Não adianta você tomar testosterona para crescer algumas coisas, porque para até depois dos 20 anos, então não vai ter mais efeito.
do transgênero e tudo mais. Transgênero é no esporte. Esporte. É, um homem jogando com mulher. É, transgênero. Transgênero, eu vou falar disso. É.